Nós estamos iniciando uma época forte na igreja de oração, que é a época, tempo da quaresma, né? O tempo da quaresma é um tempo que nos convida a uma reflexão séria da nossa vida, através da oração, da penitência e do jejum e da caridade. É uma época de muita reflexão. Quando Jesus inicia o tempo dele, tempo de falar, né? Tempo de falar. A gente observa lá no Evangelho de São Marcos, que é capítulo 1, no versículo 12, para quem tiver com a palavra de Deus aí. E logo depois que Jesus foi batizado, fala assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, veio Jesus para Galiléia, proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando vocês, porque Marcos, ele fala tudo numa brevidade, né? Tudo tão curtinho, diferente do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas, que explica todas as tentações, ele fala tudo muito curtinho. Quando Jesus começa, ele fala uma frase tão curta, né? Qual é a primeira frase que Deus se dirige ao homem? A primeira frase que ele dirige é: cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Essa é a primeira coisa que Jesus fala para o homem. Então, o convite, quando a gente inicia a quaresma, é um convite a cada um de nós, a mim e a cada um de vocês. Vamos de novo ser evangelizados. Vamos de novo sentar e começar a ouvir Deus falar. Vamos começar de novo a permitir que o Espírito trabalhe em nós. Como se a gente escutasse pela primeira vez, o tempo se cumpriu. Por que o tempo se cumpriu? Porque Deus, de uma forma espetacular, se tornou próximo ao homem. Deus se encarna e veio para o nosso mundo para assumir sobre Ele mesmo o pecado. E aquela presença tão doce do lado de cada um de nós, é uma comunicação tão íntima, né? É Deus tão do nosso lado, ali acompanhando tudo. Então o reino se cumpre nele. Ele assume o pecado. Jesus nos ensina a como ser homem, a como ser filho de Deus. Jesus vence o mal e Jesus nos restitui. A maior batalha de Jesus foi essa, né? Restituir cada um de nós, o homem, a Deus. Contar para cada um de nós que nós temos uma dignidade. Contar a cada um de nós que nós somos filhos de um Deus que é Pai. Como é difícil entender isso, né? A dimensão do que Ele veio trazer para nós é uma coisa louca. Então, por isso aqui é uma revolução. Por isso que a palavra conversão, em português é conversão, em grego é metanoia. Meta é uma preposição que fala reviravolta. Noia é um substantivo que chama mente. Então, uma revolução da mente. Por quê? Diferente de todas as revoltas, né? A revolta evangélica é uma revolta que acontece na minha mente. Então, eu não estou lutando em nenhum lugar, estou lutando em mim mesmo, e contra nenhuma instituição, mas contra mim mesmo. Então, na verdade, é um tempo de uma riqueza, porque Jesus nos leva ao deserto. Qual deserto? Do nosso coração. Porque é do nosso coração que saem todas as intenções, não é assim que Jesus fala? Não é do nosso coração que saem as más intenções, que sai onde eu vou roubar, que eu vou me arquitetar, os adultérios, as guerras, as confusões, não saem daqui. Então Jesus nos leva no nosso coração, no nosso deserto, para fazer com que a gente lute contra o mal que existe dentro de nós. Então todo o mal que existe está dentro, então nós temos que trabalhar. Mas para isso, nós vamos precisar de duas virtudes que nós temos que pedir a Deus. O que vocês acham que você precisa para poder vencer tudo isso? A gente precisa de paciência, que é uma paciência conosco mesmo. Um dia eu dou um passo para frente, outro dia eu dou 10 para trás. E humildade. Nós temos que tomar consciência daquilo que somos, criatura. Mas uma criatura amada, querida. E parar e avaliar a nossa vida de verdade. De verdade, porque quando Deus vem, se encarna e se coloca do nosso lado e caminha conosco, e a partir do momento que Jesus vem ao mundo, ninguém mais é sozinho. Eis que estarei convosco todos os dias. É preciso que eu responda a essa proposta. Vocês têm um pai, foi criado. Cada um de nós tem Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Cada um de nós tem uma história com Deus. E aí Jesus vem nos colocar tudo isso e nos dá a liberdade de acreditar ou não, né? Porque a resposta é: crede. Crede.
Crede no Evangelho. Convertam, faça uma mudança de mentalidade. Avalie a sua vida de verdade. Quem é você? Quando você conseguir responder para você mesmo, eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada, sonhada por Ele. Avalie a sua vida de verdade. E avalie como é que nós estamos caminhando dentro disso. Como é que eu posso responder quando Ele fala arrependei-vos e crede no Evangelho? Arrepender de quê? O que é quando Ele chama a gente à conversão? Chamar, quando eu faço essa reviravolta, é compreender que eu não sou o centro do mundo, mas eu passo a sair, eu tiro o meu ego e passo a me centrar em alguém que é Deus. Eu passo a caminhar com Ele, eu passo a tomar uma consciência que eu vou fazer uma construção de vida. A construção de vida com Ele. Eu não posso caminhar achando que Deus não existe, ou abolindo Deus da minha vida. A grande tentação sempre foi do ser humano viver como se ele resolvesse todos os problemas dele mesmo, que ele se organizasse o mundo sem Deus. Essa é sempre a grande tentação nossa. Por que a gente vive aflito? Porque a gente conta com o quê? Com as nossas forças. A gente não conta com as forças de Deus. E Jesus diz assim: não conte com você e não confie em você, confie apenas em mim. E é tudo isso que a gente faz, não é? Por isso que a gente vive angustiado, porque a gente conta conosco. Acontece qualquer situação com você, antes de você parar e colocar a situação para Deus, você já toma decisão e toma errado. Então essa sempre foi, sempre será a tentação, porque eu tenho que aprender a construir a minha vida, caminhar atrás dele, pisando onde ele pisou, vivendo para ele, com ele e nele. Muito simples essa frase, né? Muito simples. Então a gente não tem dimensão das graças espirituais que a gente precisa para dar conta de poder fazer uma transformação espiritual em nós. Para a gente poder fazer e viver essa batalha espiritual, Deus deixou as armas. E se a gente não usar delas, nós não fazemos nenhum progresso espiritual. Porque para qualquer progresso espiritual nós precisamos da graça de Deus. Nós sozinhos não saímos nem do lugar. Até para rezar eu preciso que Deus desperte em mim o desejo de falar com Ele. Jesus fala assim por uma mística: a maior arma que vocês têm, que eu deixo para vocês, ela se chama? Qual? Oração. É a maior arma que eu deixo para vocês. Sem oração vocês morrem. Sem oração vocês morrem. Então até a gente tomar consciência que nós não somos só matéria. Então que eu tenho um corpo espiritual e eu tenho um corpo físico. Então não adianta nada. Claro que adianta no seguinte sentido: eu tenho que cuidar do corpo, eu tenho que fazer esporte, eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer, mas eu não posso cuidar só desse corpo e deixar a alma na inércia, quieta, né? Então se eu deixo a alma parada, eu vou adoecer. Tem dúvida? Nenhuma. Eu vou deprimir, eu vou entristecer. Aqueles dias que você não quer sair da cama, fala: ai, estou sem força, ai, estou sem coragem. Porque a oração é o respiro da alma. A nossa alma é incorpórea. Assim diz Deus Pai a Catarina de Siena: Catarina, a alma é incorpórea, por isso que nem só de pão vive o homem. Vocês precisam do pão para o corpo, mas a alma precisa da minha palavra, que é o sustento dela. E se a gente não aprender pela oração, que a gente se alimenta todos os dias, qual progresso faremos? Nenhum, não tem ilusão. Entra a quaresma, sai a quaresma e continua exatamente do mesmo jeito. Nós ficamos com essa vida espiritual mais ou menos no meio do caminho, e a gente não percebe que o sino toca, porque ele nos chama. Para quem os sinos tocam? Para nós, para chamar corda cristão. Olha a dignidade que você foi feito. Creia e passe a tomar a vida de forma que você se posicione como aquele que crê. As pessoas têm que olhar para nós e saber de quem somos filhos. A nossa vida precisa refletir aquele que nós acreditamos. Mas para que isso possa ser real, para que eu possa corresponder a essa beleza dessa proposta que Jesus veio trazer para mim, eu tenho que ter coragem de me olhar. Por isso, esse tempo forte que Deus nos dá antes da gente viver a Páscoa, eu preciso rever a minha vida e falar: como é que está a minha caminhada de fé? Como é que de verdade eu tenho aberto o meu coração para escutar, abrir o ouvido, escuta, mas eu preciso abrir o meu coração para que essa palavra caia e faça vida em mim. Se não ler a palavra, fica do mesmo jeito. Então será que de verdade, quando eu faço opção por Deus, quando eu passo a entender essa proposta maravilhosa, e que eu faço uma opção por Deus, tudo aquilo que Ele falou é simples de viver. Se a gente não faz opção por Ele, a gente acha que os mandamentos são extremamente pesados. Quando a gente faz opção por Jesus, aquilo é óbvio. Por quê? Por causa do amor. Então quando Jesus fala: vocês são filhos de um Deus que é amor, o nosso DNA contém amor. Então a nossa vivência tem que ser de amor.
Como é que nós estamos vivendo as nossas relações? Em casa, com as pessoas que a gente trabalha, com as pessoas que a gente convive. É baseado em quê? Em quê? É preciso acordar para isso. Porque do mesmo jeito que hoje o sino toca para nos alertar, chegou a quaresma, e era tão interessante, a gente é de Oliveira, né, eu e Jaque. E quando a gente, na minha cidade tinha uma capelinha, tem até hoje, e quando fechava, a gente estava saindo do carnaval, né, quarta-feira de cinza, 6 horas da manhã, né, que era a época das marchinhas, a época dos clubes, né, que as mães acompanhavam a gente a dançar, né, e podia andar sozinha na cidade, andava aquele bando de gente com as mães. 6 horas da manhã da quarta-feira de cinza, tocava aquele lamento, o sino era um lamento, nos lembrando quem éramos. Muito bem. Mas na minha cidade também toca o sino quando alguém morre. Então nós temos que lembrar disso, que um dia o sino também vai tocar anunciando que o nosso tempo aqui encerrou. Que a única coisa que nós vamos apresentar a Deus é a nossa alma. Então nós temos que cuidar disso. Eu tenho que tomar essa consciência da minha conversão. Eu não posso fingir que creio, eu não posso fingir que tenho uma vida de uma forma e uma vida de outra, escondida, porque nada ficará oculto. Nada ficará oculto. Então dentro de nós tem coisas que precisam ser transformadas. Existe um mal guardado. Existe algo que eu preciso converter. Existe algo que eu preciso avaliar a minha situação. Então quando eu penso, né, eu acho que é São Leão Magno que fala a mesma coisa, que as pessoas falam, eu vou deixar de comer carne na quaresma. Eu falo, de que adianta você deixar de comer carne se você come a carne do seu irmão? Porque você fala mal, porque você julga, porque você condena. O que adianta? Nada. Falei, vou deixar de beber, ótimo para você. Para Deus fez qual a diferença? Zero. Vou deixar de fumar, ótimo para você. Para Deus fez? Nada. A conversão é de alma, é de atitude, é de lembrar das palavras dele e falar, por causa dele, eu não falarei isso. Por causa dele, avaliar e falar, nossa Senhor, eu ainda estou julgando tanto. Então eu vou me abster disso. Porque o Senhor disse, não julgueis. São todos iguais. Nossa Senhor, meu coração ainda é tão duro, eu não perdoo. Então não rezo o Pai Nosso, até eu conseguir perdoar. Porque a condição do perdão no Pai Nosso é perdoar as nossas ofensas, assim como nós. Compreendem? Nós temos que começar a tomar atitude de verdade. Nós temos que começar a incomodar. Porque da mesma forma, vocês lembram quando Jesus estava em Jerusalém e os gregos foram até Filipe e falaram, Filipe, nós queremos ver o Senhor. Lembram disso? Hoje o mundo também quer ver Jesus. Quem vai revelar? Nós somos cristãos. Então por isso a nossa atitude tem que ser coerente com aquilo que nós cremos. Não dá para colar as páginas da Bíblia. Temos que assumir o nosso papel. Isso, é para isso que nós estamos no período da quaresma. Então a oração é uma arma poderosíssima. A confissão é uma arma. É maravilhoso poder confessar. É maravilhoso poder se expressar diante de alguém. Falei, mas vou confessar com o padre, eu tenho maior dificuldade. Deixa eu explicar para vocês. Não tem que explicar. Quando você está diante do sacerdote, que ele está com aquela estola, ele é o Cristo em persona. Ajoelha e fala, Jesus, meus pecados são, não te amo acima de todas as coisas. Ama a Deus acima de todas as coisas. Eu cometi adultério, eu matei, eu roubei, eu falei, eu fiz isso. Fala só o que você fez. E o sacerdote fala, estará perdoado os seus pecados. Senta aí lá para conversar e explicar. Não se justifique diante do Senhor teu Deus. Fala, pequei, por quê? Porque eu não presto. Senhor, é muito pó e pouco espírito, eu tenho que transformar em muito espírito e pouco pó. É igual aquele menininho que tem na internet com o pai. Vamos lá, papai, porque eles fizeram isso. Por que eles fizeram isso? Porque eles são maus. Então nós vamos lá e vamos resolver. Por quê, meu filho? Porque nós somos maus também. Porque nós somos maus também. Nós temos que tomar consciência que sem a graça de Deus, nenhum pensamento bom nós temos. Que tudo nós dependemos dele. Então quando eu tomo consciência disso, e para mim é maravilhoso quando ele fala assim, não confie em você, fala, ai que alegria. Vou confiar em quem? Nele. Então você conta para ele, aprenda. Cristianismo não é teórico. Evangelho não é teórico. O cristianismo vai acontecer, a sua revolução vai acontecer o dia que você tiver um encontro. Porque eu estou falando de uma pessoa que é viva. Eu não estou falando de uma ideia. Jesus está vivo. Então quando eu faço uma relação, que eu vou orar, que eu vou encontrar, é eu e ele. Eu falo e ele responde, eu fico lá, ele fala. Se eu aprender a silenciar para deixar Deus falar. Compreende? Eu tenho que começar a entender que nós não estamos flutuando, nós estamos inseridos, nós estamos alicerçados num Deus vivo. Então eu não posso viver uma experiência de fé se ela não for concreta. Não dá para viver no abstrato. Nós temos que viver uma fé baseada numa certeza de que eu sou filha de Deus e que Deus me acompanha todos os dias. Que eu vivo, na verdade, sob o olhar de quem me ama, que é Deus. Eu vivo sob o olhar dele. Vocês já fizeram essa experiência?
de andar todos os dias sabendo que tem Ele que te acompanha? Vocês vão mudar até o passo. Presta atenção nisso. Você está no meio do olho do furacão agindo e fala, Ele está aqui do meu lado me olhando, você muda até o passo. Você até ri diferente, fala, não, está aqui. Porque é diferente, é uma presença de amor. O dia que entendermos esse amor de Deus, essa loucura de um amor de um Deus, que você imagina, Ele encarna para assumir o nosso pecado. E quando eu penso que Ele veio nos restaurar, nos restituir a Deus, nos dar o direito de uma eternidade. Isso vale tudo que tem que ser pensado na minha vida. Se cada dia que eu vivo falta menos um, hoje a única e a última oportunidade que eu tenho de amar e servir a Jesus. Hoje pode ser a última vez que eu falo com vocês. É assim que eu tenho que pensar. Hoje pode ser a última vez. Acho que foi hoje no hospital que eu falava, não, filho, amanhã. Eu falei, eu não tenho amanhã, eu tenho agora. Tem que resolver isso agora. E o doente também, não tem amanhã, ele tem agora. É agora que tem que ser resolvido. Nós temos que deixar de adiar. É agora. Que hora que eu me converto? Agora. Quando Jesus falou para a samaritana, João fala, era meio-dia. Todos os dias, que é o momento da luz, né, que é quando o sol está absolutamente em cima e que tem a transformação. Todas as vezes que vocês tomarem uma decisão, quando vocês tiverem uma roda de pessoas e alguém for falar mal de alguém e você desviar o assunto, naquele momento que você tomou uma atitude, aquele meio-dia. Porque você se converteu naquele momento, você dobrou a língua, guardou a língua e não falou mal. Porque você lembrou que Jesus falou, não julgueis. Porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Compreende? É pegar essa palavra, levar a sério e falar, Senhor, olha a minha vida diante daquilo que o Senhor falou, põe luz nela e me ajuda a transformar. Eu preciso de oração diária, eu preciso de confissão pelo menos uma vez por mês, não é por ano na Páscoa não. Nós temos que largar de ter preguiça, nós temos que investir na nossa vida espiritual e a gente não investe nela. A gente tanto não investe que quando me ligaram essa semana e falou, Filó, a pessoa chorava tanto no telefone, falou, o médico falou que a minha irmã não tem mais 2 meses de vida. Eu falei, bem, paciência é isso. Não, se o corpo está encerrando, já está com metástases em todo lugar, tem muito o que fazer. Ela falou, o quê? Preparar a alma para o encontro? A gente não acredita nisso, né? Porque a hora que o pessoal constatar seu óbito, já está lá diante dele. Então é preciso preparar a alma para o encontro. Falei, leva ela para confessar enquanto ela fala. Leva ela para a Eucaristia. Leva ela para avaliar a vida dela enquanto há tempo. Isso é muito sério, nós temos que ter pressa. Porque a gente não sabe quanto tempo nós estamos aqui. Ele chama, ele fala isso. Lindo, quando ele fala para aquele monge, ele fala para ele, quando você vier me ver, igual a gente estava aqui diante do Santíssimo, traga para mim os seus problemas, que a solução eu as tenho. Não precisa de morrer. Traga para mim, traga tudo. A solução, só sossego, não é que você larga os problemas, vai embora, leve igual uma pluma. E quando você for interceder por alguém, fale assim, fala para mim como falaram quando Lázaro estava doente, e fala assim, Jesus, fulano, a quem tu amas, está doente. Só isso. Aí você tem que confiar no amor que eu tenho por essa pessoa. E não fique me perguntando, Jesus, o que você vai fazer com ele? Jesus, o que você já resolveu? Não tenha curiosidade sobre a vida do outro, diz o Senhor. Cuide da sua alma, porque pode ser hoje que eu vou te buscar. A gente não pensa nisso, gente. A gente não leva a nossa vida espiritual a sério. Então eu preciso de oração. Eu preciso de confissão. Se possível, eu vou morrer falando isso com vocês. Eucaristia diária. Adoração ao Santíssimo. E a oração mais poderosa que Deus nos deixou, que é o terço. Não existe nada mais poderoso que rezar o terço Nossa Senhora. Não existe. Então quando alguém me pede, Filó, me dá uma oração rápida, uma oração que cura tal coisa, uma oração poderosa, o terço. Me dá uma oração para poder tirar meu marido do alcoolismo, o terço. Me dá uma oração para o meu filho converter, o terço. Tudo que vocês precisarem, pega o terço. Uma das coisas que mais me encanta no terço, quando a gente reza a segunda parte, fala, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que hora? Agora. É agora, que ela é mãe. Então ela age agora. Então nós precisamos de ter a coragem de nos olhar e falar, Senhor, me dê as armas que eu tenho nessa semana, nessa quaresma. Porque o jejum já faz parte da vida do cristão. Fazer a caridade, olhar para o irmão, já faz parte da nossa vida. Se a gente não faz isso, intensifique. Se não faz isso, peça a Jesus. Até para ajudar, eu falo com ele, Jesus, com quem hoje o Senhor quer que eu encontre? Para quem que é essa cesta? Para quem que é esse lanche? Para quem que eu vou preparar isso para sair quando coloco no carro? Para quem é que o Senhor quer que eu encontre? Até para ajudar, a gente precisa da graça de Deus. A gente não faz nada sem a graça dele. E é preciso entender que isso é uma humildade. Jesus falou, se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, vocês não entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque a criança confia. Porque a criança tem a simplicidade, tem a humildade. Ela se entrega, ela confia. Então é preciso entender que Deus está nos trazendo uma proposta. Ele veio até nós para nos levar de volta ao Pai. Está na nossa mão, querer ou não, responder a isso. A resposta é, convertei-vos.
e crede. Crede em Deus, crede também em mim, como diz Jesus. Crede e passa a ter uma vida de coerência naquilo que você crê. Mas para isso nós precisamos das armas: oração, precisamos da confissão, precisamos de adoração, precisamos de Eucaristia, precisamos de rezar o terço. Esse é o caminho. Tudo vai acontecer para que você não reze? Claro, nós estamos diante de uma batalha espiritual. Essa batalha é pesada. Por isso que a gente tem que estar mais atento, para que a gente dê conta de celebrar a Páscoa, que a gente também esteja renovado e que a gente renasça, né? Para de verdade assumirmos: eu sou cristã. Que nessa caminhada a gente conte com a ajuda de Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que interceda por nós junto a Jesus, porque ela é mãe. Então ela é a única capaz de olhar para nós e saber aquilo que a gente precisa. Ela é a única capaz de saber as graças espirituais. Deus Pai fala assim. Hoje eu falava com ele, na hora que eu cheguei cedo na igreja para fazer a adoração, eu falava com ele: o Senhor disse para Catarina de Siena que seus filhos ficam muito tristes quando não conseguem bens materiais, que não conseguem uma casa, um carro, não conseguem as coisas, mas que o Senhor não vê nenhum filho ficar triste porque não consegue os bens espirituais. Então eu queria dizer para o Senhor que a minha ignorância espiritual é tamanha, que nem eu não sei reconhecer as graças espirituais que eu preciso para chegar ao céu. Então o Senhor é o meu Pai. Eu falo isso, a gente tem vontade de chorar, que a gente tem um Pai. O Senhor me olha como sua filha, e o Senhor tem total autoridade na minha vida, porque eu sou sua e vos pertenço. Então faça em mim as graças, me faça ter as graças que o Senhor sabe que eu preciso para a minha salvação. Me ajuda, porque a ignorância é tamanha que eu não sei reconhecer a minha necessidade. Mas diante de rei, a gente vira mendigo. Então a gente não sabe o que pedir. A gente estende a mão e fala: seja feita a vossa vontade, me dê a graça de construir a minha vida todos os dias. Quando eu rezar o Pai Nosso, na hora que eu falar seja feita a vossa vontade, eu me curvar diante do Senhor e deixar que se cumpra em mim aquilo que é o seu sonho. É assim que a gente precisa caminhar, construindo a nossa vida somente por Ele, com Ele e nele. Nossa Senhora foi aquela que deu conta de viver tudo isso, por isso que ela era cheia de graça. Vamos pedir a ela, que era cheia de graça, que nos ajude, que interceda por nós, para que também a gente possa se esvaziar e ser cheios também da graça de Deus, para que a gente possa de verdade viver a última quaresma. Pode ser a última da nossa vida, mas que a gente viva ela na intensidade de ser a última da nossa vida.